cheguei! Eu ia falar outro bordão, não sei porque eu ia falar oi, ser humaninhos, mas tudo bem. Enfim, oi, cheguei, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos ao mais um especial de Halloween por aqui, que agora a gente tá com essa vibe de, enfim, fumaças e bruxaria e... Em falar em bruxaria, hoje vamos falar sobre uma bruxa que a gente não sabe até que ponto essa história, essa lenda é 100% verdade ou se foi passada de geração pra geração e hoje em dia a gente sabe de uma coisa completamente distorcida. Tentei falar tudo numa frase só e perdi o fôlego, mas tá tudo bem. Essa história é bem macabra. Essa mulher fez coisas muito loucas, inclusive com a própria mãe dela. Ela foi capaz de botar um freio de cavalo na própria boca da mãe dela, subir em cima da mãe e cavalgar por aí. Exatamente, como se a mãe fosse um cavalo. Mas enfim, pega sua pipoca, prepara seu miojo e vamos pro vídeo. Essa lenda brasileira aconteceu entre o século XVIII e XIX, a gente não sabe ao certo quando foi, e era uma época que ainda tinha escravos em fazendas aqui no Brasil. Essa história se passa em Jaraguá, no interior de Goiás, e tem duas versões dessa lenda que contam o porquê que o nome dela é Teresa Bicuda, e eu vou trazer essas duas versões pra vocês. A primeira versão é que o pai dela, que era um escravo na época, o nome dele era Lourenço Bicudo, e o nome do patrão dele era Bicudo de Andrade. Naquela época era normal os escravos terem o nome do seu senhor, o nome ou o sobrenome. Só que quando a família tinha uma filha, eles mudavam o sobrenome para a versão feminina. Então de Bicudo ficou Bicuda. Enfim, essa é a primeira versão. A outra versão é que o apelido dela era Bicuda por causa do rosto dela. Diziam que ela tinha uma boca deformada e muito grande, por isso que ficou Bicuda. Mas enfim, não importa da onde que veio esse nome dela, o que todas as versões dizem, a mesma coisa é que ela era uma pessoa muito, muito cruel. E eu vou te explicar alguma dessas crueldades que ela fez. Boa parte da história da infância dela, adolescência, se perdeu. A gente não sabe como é que a família dela parou de ser escrava, o que aconteceu com o pai dela depois. O que se sabe é que ela fazia crueldade com qualquer pessoa que passasse na frente dela e nem a própria família passava longe disso. Ela obrigava a própria mãe dela, que já era uma senhora de idade, ir pra rua, fingir que era uma moradora de rua pra pedir esmola, enfim, só porque ela queria. Fora as humilhações que ela já fazia, a própria mãe passar, ela xingava a mãe na frente de todo mundo, batia na mãe dela e fez uma das coisas mais bizarras que, enfim, eu não consigo imaginar que alguém faça isso com a própria mãe, mas enfim, ela fez. Ela basicamente pegou um freio de cavalo, botou no rosto da mãe, subiu em cima da mãe dela e começou, tipo, vamos andar pela cidade. Ficou rodando pela cidade em cima da mãe e a mãe com um freio de cavalo. Enfim, um pouco muito extremamente bizarro. E a mãe dela, infelizmente, não aguentou a quantidade de agressão que sofreu e acabou falecendo no dia seguinte. Só que antes da mãe dela falecer, ela colocou uma maldição na filha dela, que aí, enfim, tudo isso de Teresa Bicuda e lendas começou a existir. Ela fez uma maldição pra filha dela falando que a cada dia que passasse ela ia ficar mais amargurada, mais sozinha e considerada pela cidade uma aberração da natureza. Só que ela também não era só cruel com as pessoas, tipo, com seres humanos, ela também foi cruel com animais. Aí ela já perdeu mais meu respeito ainda. Ela tinha 20 cães de estimação e ela deixou os 20 cães 20 dias sem comer em jejum como forma de luto pela mãe dela ter falecido. Não se sabe ao certo por que a Teresa era tão cruel assim com as pessoas, por que ela agia assim com os outros. Algumas pessoas falam que ela tinha problemas psicológicos, outras falam que, enfim, ela teve muitos problemas na infância e por causa disso ela ficou meio... Inclusive, algumas pessoas eram muito religiosas naquela época e a Teresa era completamente o oposto desse rolê. Diziam que quando ela passava na frente de uma igreja, ela começava a xingar, virava o rosto, enfim. Ela não era muito fã de igreja, Deus, esses rolês não. Inclusive, ela trabalhava aos domingos pra, tipo, de fato provar que ela não gostava de igreja. Domingo era dia de trabalhar, não era dia de ir pra igreja. Enfim, igreja pra ela era não. Depois de alguns anos, a Teresa acabou falecendo e ela foi enterrada na Capelinha do Rosário, que era um lugar onde as pessoas que não tinham muito dinheiro eram enterradas. E a população ficou toda muito aliviada. Ninguém chorou, ninguém sentiu falta, ninguém foi no enterro dela. As pessoas estavam tipo, graças a Deus a crueldade acabou, vamos viver felizes e contentes agora. Só que na verdade isso não aconteceu não, tá? Ficou um pouquinho bem pior na real. Na meia-noite daquele dia, do dia que de fato ela faleceu, os moradores da cidade começaram a ouvir uma mulher berrando, tipo, muito, falando que o corpo dela tinha que ser tirado daquela capela. E todo mundo meio que entendeu que quem tava berrando isso era a Teresa. Os moradores disseram que eles conseguiam ver, tipo assim, não era nem um fantasma, eles viam, tipo, plenamente o corpo dela, tipo assim, ela correndo como se ela tivesse com muita dor, tipo assim, agonizando em dor.
com as roupas pegando fogo, ela pegando fogo, e um cheiro também muito, muito, muito forte de enxofre. E todo mundo tava, tipo, apavorado, não entendendo se de fato aquilo tava acontecendo ou se tava todo mundo tendo uma, tipo, alucinação coletiva. Por onde ela passava, a grama ficava ou seca ou queimada. Se ela passasse perto de algum animal, o animal ficava sem pelo, enfim, caos na cidade. A população não aguentava mais ser assombrado pelo espírito da Teresa Bicuda, até que depois de 3 dias eles resolveram tirar o corpo dela que foi enterrado lá, que já tava, enfim, em decomposição, podre, enfim, e botar em outro lugar. Eles resolveram levar ela pro alto da Serra do Jaraguá, e é óbvio que isso tudo foi de manhã, porque ninguém conseguia sair de noite, porque todo mundo tinha medo do espírito dela. O lugar que ela foi enterrada era cheio de pedras, e dizem que, tipo, o lugar todo perdeu a vida. Toda a grama que tinha ali, tudo de, tipo, flores que tinha, e só tinha um pé de caju exatamente onde ela foi enterrada. Ela foi enterrada aqui e nasceu um pé de caju aqui. E também, de acordo com a lenda, diziam que nesse pé de caju tinha tipo uma colmeia de abelhas que eram tão agressivas que não deixavam ninguém chegar nem um pouco perto de onde ela tinha sido enterrada. Tá, e lendas de espíritos que ficam presos aqui na Terra não acabam com uma historinha feliz e coisas boas. Dizem que qualquer pessoa que tenha coragem de subir a Serra do Jaraguá à noite acaba se arrependendo, e não foi diferente com 2 mineradores que tentaram fazer esse rolê acontecer. Durante muito tempo, a cidade de Jaraguá foi um lugar que tinha muito, muito ouro. Vários garimpeiros iam pra lá em busca de ouro, de melhor condição de vida. E mesmo depois de vários anos, quando já tinha acabado o ouro ali, a galera já tinha levado o ouro inteiro, ainda tinham pessoas que queriam ir pra lá em busca do pedacinho de metal. No ano 2000, 2 mineradores de uma cidadezinha vizinha resolveram ir pra lá porque um desses mineradores tinha tido um sonho que tinha um local que tinha sim ouro, e ele tinha certeza, então ele foi pra lá e falou que queria atrás desse ouro. Quando eles chegaram na cidadezinha de Jaraguá, eles contrataram 2 ajudantes pra irem, tipo, 4 pessoas, e eles falaram, ok, a gente vai, só que aqui tem uma lenda da Teresa Bicuda, nananã, a gente só vai de manhã, se for à noite a gente não vai porque a gente não tá a fim de morrer. Eles contaram pros 2 amigos, pros mineradores que estavam chegando lá, sobre a lenda e tal, só que os caras cagaram, falaram, tipo, gente, vocês estão malucos, não sei o quê, mulher gosta de ouro, se ela aparecer a gente dá um pouquinho pra ela. Dá sim, bem, vai lá, confia no seu potencial. Na manhã do dia seguinte, quando eles estavam, tipo, indo lá subir a serra pra ir atrás do ouro, um dos garimpeiros, ele falou que, enfim, ele faria qualquer coisa no mundo que tivesse pra fazer pra conseguir esse pedacinho de ouro que ele tinha visto no sonho dele. O que ele planejava fazer era escavar o dia inteiro, e quando começasse a anoitecer ele ia voltar. Dito e feito, tudo aconteceu, eles ficaram escavando o dia todo, e à noite, quando eles estavam descendo, eles viram 2 homens subindo a serra também. E quando eles chegaram no cajueiro, que é o ponto mais perigoso ali daquela serra, que é o lugar que a Teresa foi de fato enterrada, esses 2 homens pegaram alguns cajus, que enfim, o caju amaldiçoado lá, eles pegaram e continuaram subindo a serra normalmente. Os caras que já eram dali ficaram tipo, pelo amor de Deus, vocês acabaram de pegar os cajus da Teresa, pelo amor de Deus, e começaram a correr muito, porque eles já sabiam o que ia acontecer. E dito e feito, depois daquela noite, depois que os caras foram embora, a cidade inteira ouvia berros e mais berros e gritos desesperados dos 2 homens que ficaram lá. Enfim, a Teresa deu um neles. Durante 5 dias, esses 4 trabalhadores subiam a serra e desciam, subiam e desciam, voltando sempre à noite. Só que durante a noite do 5º dia, um dos homens, aquele homem que tinha falado do sonho e tal, quando ele tava olhando pela janela, ele viu um ponto de luz no meio do matagal, e ele falou, tenho que ir lá, é pra lá que eu vou, o ouro tá ali. Sem pensar 2 vezes, ele chamou o amigo dele, pegou uma lanterna e falou, vamos lá, e eles foram atrás. Só que a cada momento que eles iam chegando mais perto do ponto, parecia que o ponto ia ficando mais longe ainda. Quando eles chegaram aonde? Já exatamente no cajueiro, no lugar que era amaldiçoado, eles perceberam que tinha um ponto de luz vindo de dentro da terra, do lugar onde a mulher tinha sido enterrada. O que vai vir? De onde é que vai ser? Será que era mesmo ouro? Ou era a Teresa atraindo a alma? Enfim, era a Teresa, né? Mas enfim, nessa hora ninguém pensa, todo mundo é burro nessa hora. E eles acharam legal, normal, interessante cavar ali onde a menina tinha sido enterrada, mas não, vamos cavar. E aí cavaram, parecia que esse ouro vinha das raízes da planta, mas na verdade vinha do espírito mesmo, mas enfim. Enquanto eles escavavam, eles começaram a sentir um cheiro de enxofre vindo muito forte, e no mesmo segundo que eles começaram a sentir, o espírito dela já veio por trás das costas de um. Assim que ela chegou, ela já colocou um freio de cavalo na boca dele, e o outro amigo, enfim, já saiu correndo procurando ajuda pra tentar salvar o cara que tinha ficado, mas não conseguiu. Ele falou que ele só conseguia ouvir os gritos do amigo dele, tipo, desespero, choro, berrando, pedindo ajuda, mas enfim. O homem pediu ajuda, os moradores da cidade foram até a serra com foice e machado pra tentar salvar o cara. Só que quando eles chegaram lá, eles se depararam com uma cena bem feia. Quando eles chegaram no alto da serra, eles viram um homem, né, tipo, jogado no chão, sem vida, com a boca toda rasgada e o corpo coberto de sangue. Nessa hora, eles de fato perceberam que a lenda da Teresa Bicuda de fato era verdadeira, e muita gente naquele lugar ainda fala que essa lenda é real, e até os dias de hoje a Teresa
presa bicuda, ela meio que assombra o local. Enfim, nada leve, só coisinha pesada, especial de Halloween, ó. Tá uma delicinha, bem tranquilo. Mas enfim, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês estejam gostando do especial de Halloween. Inclusive, maratona todos os vídeos, manda pros seus amigos também. Se inscreve aqui no canal, dá um like no vídeo, por favor, se você gostou. Não custa nada, cara, pelo amor de Deus. Mas enfim, minhas redes sociais vão estar aqui embaixo e é isso. Um beijo, fiquem com Deus. Fui!